Vamos lá, vamos trabalhar. Eu quero ler um texto com vocês, né? Acho que já me conhecem, né? Sou pastor aqui em Volta Redonda, no Projeto Vida, moro aqui em Penedo, e já na estrada ministerial há 32 anos. E com a mesma igreja vai fazer 30 agora no final do ano. Então, e pastoreando pastores já há bastante tempo também. A questão da liderança para mim sempre foi um desafio e para mim sempre foi um estímulo, porque existe alguma coisa para me estimular. E isso para mim é estar trabalhando com questões de liderança. Hoje eu recebi um WhatsApp de um amigo, ele mandou pela madrugada ali de manhã. Eu havia atendido, não, ele é um amigo, eu havia conversado com ele algum mês atrás, ele estava passando uma crise no ministério, pessoal, né? Ele estava sem entusiasmo, estava sem... Ele falou que não estava... E ele lidera 85 igrejas, então, como ele é um líder de uma igreja grande e mais 85 igrejas, eu falei, não, vamos conversar. E, de repente, alguém está dizendo que está falhando. Será que a minha voz está falhando para alguém aí ou não? Me dá uma luz aí. Eu não sei se está tudo bem. Alguém escreveu. Perfeito. Então deve ser só para a pessoa aí, ó, de Socorro, está falando aí, Socorro Dourado aí. Então tá bom. Aí esse pastor mandou para mim, ele tinha dito que ele estava muito mal, ele estava a ponto de deixar a denominação que ele faz parte. Aí ontem de madrugada ele mandou, falou, apóstolo, falou, amigo, cara, aconteceu algo, eu tive um batismo de Deus, um renovo, uma vontade, estratégias para minha cidade, foi escrevendo. Aí ele no final falou assim, Deus sabe que eu preciso disso. Aí eu falei a mesma coisa com ele, eu falei, olha, eu também. Eu passo por ciclos no ministério e eu sinto essa necessidade, o estímulo, o desafio me faz bem. O desafio de encontrar uma revelação no texto, o desafio de responder uma pergunta que eu não tenho resposta, o desafio de trazer uma direção em tempos que a gente está sem orientação. Então, eu gosto de ambientes como esse. Eu escolhi um tema hoje que ele está dentro de 4 perspectivas. Eu vou começar o início, se a gente conseguir chegar até o final, não há problema. Inclusive, foi uma das perspectivas que eu compartilhei no último discipulado que eu fiz aqui com discípulos e pastores. Se algum de vocês me ouviu, vai dizer, poxa vida, eu vou ouvir a mesma mensagem. Eu acho que não a mesma, porque a mensagem anda, né? Ela se movimenta. Mas a base é exatamente isso, sobre atualização, revitalização, profundidade e criatividade. Para mim são, eu diria que bases hoje ministeriais para a gente prosseguir à frente do nosso tempo. Nós chegamos ao nível dessa pandemia e toda essa discussão que a gente está vivendo aí já há bons meses, que a gente pode talvez começar a definir coisas. Eu não diria tudo, mas coisas. A gente está meses dizendo assim, vamos definir como vai ficar as coisas? Não sabemos ainda, mas começamos a definir algumas coisas. Eu quero ler esse texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 1. É uma experiência que a gente conhece bem, que diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, é interessante como que eles tratam o líder, né? Então você não fica muito em crise quando você vê que os caras trataram este Moisés, como se fosse um qualquer, né? Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Na verdade, esse texto aqui, a gente lembra que está ligado ao momento que o povo está no pé do Monte Sinai, esperando ali por Moisés, esperando que Moisés trouxesse as novas, né? A inovação, trouxesse a atualização. E é interessante porque é comum, né? A gente, quando está trabalhando, a maioria que sabe disso, que nossos equipamentos hoje pedem para atualizar, né? Seu iPhone, o seu smartphone aí, seu iPad, seu computador, vem lá uma tarjazinha de atualização. Já parou para pensar que tem algumas vezes que a gente está tão ocupado que a gente faz o quê? A gente aperta lá depois. Alguns deles, se tiver ligado na tomada de madrugada, eles atualizam enquanto a gente dorme, né? Isso é maravilhoso.
Mas é interessante que se você deixar ele desligado da tomada, ele não vai atualizar. E o problema é que você vai apertando ali depois, cancela, 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 um dia trava. E o sistema trava mesmo, o iPhone trava, o negócio já não flui direito, tem Bíblia que se não atualizar, essas Bíblias eletrônicas, você começa a perder algumas ferramentas dela. E é interessante porque isso tem muito paralelo com o nosso ministério, tem muito paralelo com a nossa vida. A questão de você deixar sempre para depois, sempre para depois. É como que hoje, né, a gente está tendo essa oportunidade de poder entrar numa mensagem, ouvir uma palavra e que tem a ver com você se atualizar dentro da tua chamada, dentro do teu ministério. E a grande questão é que, assim como os sistemas travam, ministérios também travam. Alguns ministérios, eles travam por quê? Porque você não teve a preocupação de conseguir entender, de conseguir perceber o que está acontecendo à sua volta e fazer uma leitura clara de onde Deus está conduzindo a igreja, para onde Deus está nos conduzindo como ministério. Então é interessante que eu li um texto que, no mínimo, traz um pouco de curiosidade, né? Para o povo, Moisés desapareceu, né? Moisés, cadê Moisés? Moisés subiu para o monte e o texto fala que ele tardava. Essa palavra tardava significa que ele estava atrasado. Atrasado aqui é como se ele não estivesse entendendo o tempo dele, como se ele não estivesse compreendendo o momento da vida dele, do histórico, daquele momento que a nação estava vivendo. E como você já deve ter ouvido, ele disse, vamos levantar deuses que nos vão adiante de nós, quer dizer, que nos ponha à frente do tempo. Aquelas 10 pragas que foram lançadas no Egito foram para destruir 10 principados. Um deles era o boi ápis, aquele que é o bezerro de ouro, que era denominado para eles aquele que trazia modernidade, né? Que era a questão do moderno no Egito. O Egito era tão moderno que até hoje, apesar da pobreza do lugar, infelizmente por questões ali sociais, mas até hoje é um lugar que traz curiosidade a arquitetos, a médicos, né? Por questões de técnicas que eles utilizaram lá atrás, nós estamos falando lá atrás mesmo, né? Onde eles conseguiam a tecnologia absurda, como a do tijolo, como dos potes, né, de conservar alimentos, coisas que era quase que totalmente nova naquele tempo. Então, eles pensam o seguinte, o nosso líder está à frente, aliás, ele está atrás do tempo, e nós vamos levantar um Deus que nos põe à frente do tempo. Primeiro, eles queriam alguém para ver, né? E aí vem aquela tentação que a gente passa com o pastor, como pastora, como líder, né? Que é o cuidado, a tentação de estar presente no meio do povo e ausente no meio da nuvem, né? Para mim, isso é uma tentação absurda, e que a gente não puder administrar, você vai querer estar mais com pessoas do que com Deus. E o fato da gente querer estar mais com pessoas é porque elas querem alguém para ver. Elas queriam o líder para ver, elas queriam saber o líder onde está. O líder está lá no meio da nuvem. Então a gente não está vendo ele. Então vamos construir um Deus que a gente possa ver. E um Deus, um líder, alguém que nos põe à frente do tempo. Então a gente tem esse paradoxo ministerial, ou essa busca do equilíbrio de quanto tempo eu passo com o povo e quanto tempo eu passo com Deus. E é interessante porque, para mim, Moisés estava se atualizando e ele estava aqui buscando um sistema de modernidade. É muito comum os discípulos, né, eles confundirem modernidade com atualização, bezerro de ouro com a nuvem de Deus, porque eles não entendiam, né, que Moisés ele estava ali em cima ouvindo Deus, ele estava se atualizando para entender como Deus vai conduzi-los depois daquele momento, depois daquela travessia. Houve uma travessia. Então, agora, o que fazer depois da travessia? Se fosse fazer o que o povo queria, você se lembra, eles acamparam. Eles acamparam depois do Mar Vermelho, e Deus falou, Moisés, fala para o povo baixar, porque por eles ficava ali quieto, parado, porque muita gente acha que depois de um grande milagre é o momento de você descansar. E a gente já percebeu isso na história da humanidade, na história bíblica, e se a gente quiser pegar uma dessas muitas, pega a de Salomão. Os momentos de maior sucesso teu é o teu momento de maior fragilidade. Eu não sei se vocês estão por aí capturando essas ideias, mas acredite, algumas das tribulações que nós passamos, elas acontecem por amor.
É meio estranho, né? Mas é aquela história do Paulo dizendo que o espinho na carne dele sustentava o ministério dele, que aquilo que ele estava sofrendo na carne era o que dava condições dele não se ensoberbecer, dele não se projetar, dele não se colocar como alguém diferente, porque o caso do apóstolo Paulo a gente já sabe. Antes de eu voltar lá para Moisés, Paulo lhe dizia que o problema dele foi o que ele viu. Ele viu coisas, gente, que eu não vi, que você não viu. Ele teve revelações que a gente não chega aos pés. E tem muita gente com tão pouco já soberbo, né? E Paulo, com aquilo que ele viu, Deus colocou um espinho na carne para quê? Para que ele pudesse não se ensoberbecer. Agora, entenda uma coisa. A gente tem que vencer essa tentação de se apresentar ou de estar mais presente no meio do povo do que mais presente no meio da nuvem. Porque Moisés estava invisível para o povo, mas ele estava visível para Deus. Então, assim, não é ser piegas, não é querer ser romântico, mas acredite, isso não vai mudar nunca. Líderes que não se atualizam na nuvem de Deus, eles não estão prontos para liderar multidões, porque eles não conseguem compreender o que Deus tem para fazer. E, na verdade, líderes que ficam pastoreando com a alma, achando que eu tenho que estar no meio do povo, eu tenho que estar junto, porque senão as pessoas não vão me respeitar, não vão me compreender. É claro que você precisa estar no meio das pessoas, mas gaste tempo na nuvem, porque eu falo nuvem, eu falo onde Moisés estava, no Sinai, lá em cima, recebendo uma atualização, uma direção de Deus sobre a vida dele. Então, a gente percebe o seguinte, a gente está vivendo um tempo de renovo, né, de recomeço. Aqueles que gostam de dar um pouquinho sobre Israel, hoje a gente está no 7º dia de Tisri, ou Tisrei, né, do primeiro mês do calendário do Gênesis. A gente entrou dia 7 de setembro, no primeiro dia do ano judaico, ou do Gênesis, né, desde a criação de Gênesis 1:3, que está ali, disse Deus haja luz, depois daquele gap, daquele ato que houve antes, daqueles milhares de anos antes que acontece, a gente entrou o ano. Então, a Terra reiniciou, né? A Terra reiniciou, ela entrou no ano dela, chamado 5.782. Então, a Terra também se atualiza. Então, existe essa necessidade, nós líderes, pastores, dessa atualização, desse passo atrás, de ouvir, de entender, inclusive de ouvir o que a gente fala, porque às vezes a gente fala e não ouve o que está falando. A gente fala para as pessoas nos ouvirem, mas nós não estamos ouvindo aquilo que nós estamos declarando. Um tempo atrás, acho que até falei aqui para vocês nesse grupo, que eu citava o caso de Sansão, que ele matou 1.000 homens com a queixada de jumento e depois jogou fora a queixada de jumento. Eu acho interessante essa metáfora, porque se eu tivesse matado 1.000 homens com algum tipo de ferramenta, eu teria colocado ela num quadro. Eu teria feito um curso na internet para 1.000 pessoas para poder ensinar como matar as pessoas com aquela ferramenta. Mas Sansão não, ele jogou ela fora. Porque, na verdade, ele usou o que estava perto dele na hora. Ele usou uma queixada de jumento, mas ele não guardou ela como objeto da sua vitória. Eu acho que a gente, às vezes, corre o risco da gente ficar parado no tempo, porque a gente usou certas ferramentas no passado e que elas não funcionam mais hoje. Alguns chegam até a dizer, mas a queixada de jumento está na Bíblia. Tá, mas foi só para aquele momento. Existem coisas que Deus nos dá, que elas são usadas para tempos. E a gente tem que fazer a leitura. Então, eu diria que o primeiro nível de entendimento hoje aqui, já caminho para o segundo, é atualização. Atualização. Se alguém tiver alguma dificuldade de me ouvir, me interrompa. Se não me interromper, é porque eu sei que vocês estão aí recebendo e, de alguma maneira, pensando a respeito do que Deus tem falado conosco. A segunda palavra que eu quero falar é sobre revitalização. Essa palavra foi o tema principal do encontro que eu tive agora, mais ou menos de um mês atrás, com o Global Kingdom. O Global Kingdom, alguns irmãos sabem, é um grupo de pastores que se reúnem durante uma vez ao ano no Brasil e, quando acabar a pandemia, também se reúne em outros lugares do mundo. Mas o interessante que me chamou a atenção na vida desse encontro, né, nessa proposta desse ano, é que eu tentei resumir o que eu ouvi ali de pastores, líderes, né? A base ali daqueles pastores é que estejam ali aqueles que têm pelo menos 5.000 ovelhas. Um dia alguém perguntou, mas então é um grupo de elite? Não, não tem nada a ver com elite.
Não tem nada a ver. A questão é que lidar com um certo número de pessoas é diferente, em níveis diferentes de pressão. Então, a ideia ali não é elitizar ninguém, é realmente você dar resposta ao momento que está vivendo. E aqueles pastores ali, de ver um número grande, ligado ao Brasil inteiro, eles estão dizendo que os próximos 10 anos, que a nossa oração, nossa busca, as igrejas que estão engajadas na busca pelo avivamento brasileiro, é que a gente precisa revitalizar a igreja brasileira. Por quê? Porque algumas igrejas elas estão decaindo até ponto de fechar nos próximos anos. Acontecendo o que aconteceu lá na Europa, lugares que eram de adoração viraram pubs, viraram boates, viraram coisas, as igrejas perdendo seus prédios. E não é uma estatística maldita, não é ninguém amaldiçoando, é um entendimento precoce de tentar evitar algumas coisas. Algumas igrejas que estão estagnadas, que elas não conseguem crescer mais, e elas não fecham, mas elas também não conseguem crescer. Algumas com um crescimento bem pequeno e algumas com um crescimento exponencial. Então, a palavra revitalização foi muito usada ali. E é interessante porque revitalização tem a ver com princípios de uma mentalidade inovadora. Provérbios 23:7, a parte A, diz a Bíblia que fala, porque como imagina em sua alma, ele é. Então, a gente sabe que ali mostra para nós aonde nasce, né? Onde nasce as realizações. Por quê? O que a gente chama desculpa, gente, o que a gente chama de cultura de uma igreja é a maneira de pensar da maioria das pessoas que lideram. Eu vou repetir essa frase porque isso tem muito a ver conosco. Isso é importante para você parar um pouquinho a pensar. O que nós chamamos de cultura de uma igreja é a maneira de pensar da maioria das pessoas que a lidera. Então, o que isso significa na nossa caminhada cristã? É que, às vezes, eu chamo de uma cultura de uma denominação, a cultura de uma igreja neotestamentária, a cultura de uma igreja recém-começada. E, às vezes, nós somos os primeiros críticos de nós mesmos, né? Porque nós estamos falando daquilo que nós mesmos plantamos ou implantamos ali dentro daquela geografia, dentro daquele bairro, daquela cidade, daquele país. Então, eu fico pensando o seguinte, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você tem chamado mentalidade. Essa mentalidade, ela é expressa dentro de uma estrutura. E não adianta, porque não se trata só de gosto, né? Às vezes a gente está andando na estrada e você vê uma cor de um prédio, de uma igreja, e eu viajando com a minha esposa esses dias, a gente viajou 3.000 quilômetros juntos. Foi ido 1.500 para ir, 1.500 para voltar. E a gente ia conversando sobre coisas. Eu me lembro que a gente passou alguns lugares que ela falava assim, meu Deus do céu, quem pintou essa igreja? Né? Ou quem escolheu a cor? Eu falava, deve ser a esposa do pastor. Ela que esposa nada? E a gente brincando ali com aquela história. Mas não era criticando, não era criticando. Eu falei, não, ali é o gosto que aquele líder, que aquela equipe, aquele pessoal escolheu. Significa que ele é melhor, ele é pior? Não. O que ele tem que entender é que tudo comunica. A cor comunica, a porta comunica, a luz comunica, tudo se comunica. E a gente não pode fugir dessa métrica. E o que acontece é que nós, às vezes, nós queremos acertar em tanta coisa, mas às vezes nós erramos no básico, nas coisas mais simples, que é a chamada cultura, a mentalidade de uma igreja. O professor meu sempre dizia na escola, erra em tudo, menos na teologia. Então, assim, se não errar na teologia, você pode colocar a cor que quiser, bota o banco, cadeira, faz o que quiser, só não erra na teologia. Então, o que eu quero dizer é que a mentalidade do teu rebanho, do rebanho da igreja, da estrutura, querido, começa com você, não adianta. Começa com a equipe que você lidera. Aqueles que você colocou em áreas específicas da igreja, eles colocam a visão deles para fora, não tem jeito. Então, o que eu preciso fazer? É o que eu penso, então é a minha mentalidade. Por isso a gente tem que preocupar que inovar tem a ver com mudança de mentalidade. Veja que não se trata apenas do líder principal, você e eu. Trata da equipe que está conosco, da equipe que está à nossa volta. Então eu estava aqui revitalizando aqui um deck aqui de casa, aí o pintor chegou, ele lixou o deck inteiro, ele tirou o verniz antigo, ele fez uma bagunça aqui, né? E quando tirou tudo, ficou aquela madeira voltou, parecia que estava nova, porque
eu já moro aqui há quase 8 anos, então a madeira do deck estava meia já, alguns lugares estava ruim. Ele trocou algumas, ele revitalizou no sentido de lixar e colocou um verniz novo. Aí eu falei, poxa, mas por que você não jogou verniz em cima do verniz velho? Ele falou, não pode. Nesse caso aqui, eu preciso revitalizar. Então, você sabe, querido, que a gente corre muito esse risco da gente ter um pouquinho do verniz antigo ainda. E esse verniz antigo, ele está, não é só nas estruturas da nossa igreja, ele está na estrutura da nossa mentalidade. A gente não conseguiu revitalizar de verdade. Porque o que importa é o seguinte, se você for aqui no meu deck, a madeira é a mesma, só que a gente teve que tirar o verniz antigo dela. Então, não há problema, porque a madeira é a mesma. Então, a gente tem aquele receio, não, apóstolo, mas eu não negocio princípios, eu também não. Eu não negocio doutrina, eu também não. Mas eu entendo que eu tenho que revitalizar meu ministério. Eu preciso de algo novo. Como esse pastor que escreveu para mim essa madrugada, dizendo, olha, recebi uma visão, algo, Deus me renovou, eu falei, olha, eu também preciso disso. Deus sabe o quanto eu preciso de ser desafiado na minha vida de tempo em tempo. Então, querido, cuidado com esse verniz antigo. Não adianta você colocar um verniz novo. Até ele falou, pastor, esse verniz aqui, a lata é R$250 cada lata. Eu falei, caro pra caramba, hein? Mas ele falou, não, mas vai valer a pena, vai durar muitos anos. Eu falei, então tá bom. Então, querido, antes de você querer uma lata de verniz novo, vê se tem verniz ainda aí antigo que você não tem que polir, não tem que tirar. Você não precisa tirar madeira, mas o verniz pode tirar. Isso é um símbolo? Sim, é um símbolo. É aquilo que Paulo diz sobre treinar a mente, né? Aquilo que ele fala sobre renovação da mente, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade. Então tem a ver com aquela transformação da mente. Paulo é muito fera nisso, porque ele é o que mais escreveu sobre essa mudança de mente em vários aspectos. Então a gente tem que treinar a maneira de pensar. Olha bem, gente, treinar a maneira de pensar. A inovação, ela é o único caminho para a revitalização. Não é. Agora tem um detalhe aqui que eu preciso colocar para os irmãos. Quando a gente fala de revitalizar um ministério, uma igreja, uma equipe ministerial, né? A mente de um pastor, às vezes a gente confunde um pouco as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você: revitalizar não é investir dinheiro. Revitalizar não é você mandar uma equipe tua de louvor, de evangelismo, passar uma semana numa igreja que você está abrindo ou que está lá tempos lá sem romper, e eles evangelizar, cantar e ganhar 100 almas para Jesus e vai embora. Quando for embora, mais um mês, a menos que isso, 15 dias, aquela logística antiga lá entra em cena novamente. Porque não adianta, a gente gasta dinheiro, e esse assunto que eu estou falando para você, ele foi discutido agora recente, com lideranças de igrejas muito grandes, dizendo, olha, a gente precisa revitalizar a igreja brasileira. Só que a gente está entendendo que não adianta usar os métodos antigos de mandar grupos missionários, grupos de jovens, não adianta. O negócio é sério, é trabalhar com a mente do pastor, é investir na mente da equipe pastoral. O investimento está totalmente 100% ligado a isso. Não tem a ver com estrutura, com mudança de banco, mudança de cor, como a turma fala. Pode falar. Ah, ok, tá tudo bem aí? Então tá bom. É que você fez assim, eu achei que era para dar uma parada aí. Está recebendo, então vamos receber. Então, o que acontece? O que acontece? A revitalização, Mário, todos vocês que estão vindo aqui, ela tem a ver exatamente com essa perspectiva, né, da questão, deixa eu ver minha hora aqui, né, tá indo bem, com a questão da gente poder exatamente, vou investir dinheiro, vou investir na equipe, vou investir... Não, é você mudar a mentalidade desse, que é o que está acontecendo aqui nesse Zoom, que acontece nas reuniões, e a gente compreender essa dinâmica, como ela é feita, porque, como eu falei, existem alguns métodos antigos que eles não funcionam mais. Só há uma maneira de revitalizar uma igreja, é a mudança de mentalidade. Que fique claro isso para os irmãos, e é um desafio também comigo e a minha equipe. O que é revitalizar? É lugar que teve vida e perdeu a vida. Eu entendo que nós, como pastores, a gente passa por ciclos. E eu não conheço uma igreja que conseguiu manter o nível de avivamento tantos anos assim, ou conseguiu manter o nível de explosão por tanto tempo. Eu conheço igrejas que elas tiveram ciclos altos e foram de novo, e de novo, e de novo, e assim eu busco no meu ministério.
porque eu vejo como uma roda d'água. Às vezes está lá em cima, cheio. Só que você está lá em cima cheio, você derrama tudo. Aí você tem que descer, não tem jeito para encher de novo. Então, o ministério passa por esse movimento como uma roda d'água. Agora, isso para mim é saudável. O problema é quando você desce e não sobe mais. O problema é quando você esvazia e não enche mais. O problema é quando você tira o verniz antigo e não põe verniz novo. Então, você está no meio do caminho, onde você vive das lembranças mais lindas do mundo, mas não consegue mais viver uma intensidade ministerial. Então, eu digo uma coisa para vocês: a revitalização não é apenas do líder principal, ela não é apenas da igreja como um todo, mas eu, no ministério hoje, eu entendo que a gente tem ministérios dentro da igreja. Eu tenho alguns ministérios dentro da igreja, do Projeto Vida, que eles estão extremamente pujantes. E, às vezes, querido, o que acontece é que existem ministérios comigo que eles não estão rompendo mais. São líderes que eu coloquei em áreas, e tem uma área lá, vamos supor, a consolidação está bombando, mas aquele que lidera o encontro com Deus, ou lidera a escola de dons, que pode não estar do mesmo jeito. Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar nessa revitalização interna. Essa revitalização não é só um todo. Você pega uma igreja e toda ela vai revitalizar. Não, porque uma igreja pode ter o púlpito, a palavra, a revelação, você, a tua parte está fluindo bem, mas a tua equipe não está fluindo. Eu não sei se vocês já ouviram, vou tentar fazer aqui uma metáfora aqui, com essas varetas que ficam aqui na minha mesa aqui. É aquela história do princípio da tábua menor, né? É só você visualizar um balde daqueles antigos, que eles têm argolas de ferro e eles são montados com madeiras, ripas de madeira ao redor. Acho que você já visualizou. Então você imagina isso, se você tem tábuas de vários tamanhos. Aqui não dá para fazer muito bem, não. É você ter uma tábua mais alta, você tem uma que está pela metade, você tem uma que está, digamos, média, outra. Você tem vários tamanhos. Aquele balde, ele está sem um equilíbrio no tamanho dele. Só que o detalhe, querida, é que quando você derramar água sobre ele, você já sabe a resposta. Ele vai ser determinada a quantidade dele pela tábua menor. É óbvio. Não adianta você ter essa ripa que é autônoma, você ter uma outra tábua muito alta. Não adianta, porque você vai fazer o quê? Você vai ser medido pela sua tábua menor. Às vezes nós carregamos pessoas dentro da nossa equipe que elas não estão revitalizadas, elas não nos acompanham, a gente usa um termo estranho, desculpa, mas não larga o osso, não larga o ministério, elas querem insistir naquela área, mas elas não estão se alinhando, elas não estão se atualizando, elas não estão revitalizando. Aí a gente quer apacentar na alma e mantém aquele irmãozinho amigo, aquele querido que está desde o início, aquela pessoa que não se atualizou, para que ele continue administrando aquele ministério, ele vira uma tampa. E a tampa é a pior coisa que tem, porque o pessoal está aqui embaixo tentando subir, igual siri na lata, né? Tentando e não sai, porque tem alguém ali que está limitando a ação ministerial da igreja. Então, assim, para a gente partir para o próximo ponto, entenda uma coisa, gente. É fundamental a revitalização das áreas da igreja. É necessário tirar o verniz antigo, passar verniz novo, de ciclo em ciclo, ter projetos que possam provocar isso. E eu não falo que tem nada a ver com idade, não. Até o irmão idoso no área lá, vou tirá-lo. Não, às vezes aquele irmão mais velho, ele está atualizado. Até disse a você que o povo do Egito confundiu modernidade do bezerro de ouro com a atualização do líder em cima no Sinai. São duas coisas diferentes. Eu não estou buscando modernidade. É um amigo meu que falou, o cara pinta a igreja de preto, chama de church e quer achar que vai dar tudo certo. Com todo respeito, pode usar o church, pode pintar de preto, mas isso não muda nada não, gente. Isso não muda nada. Se mexer na sua mentalidade, aliás, nem mexe com isso não. Você pode ter igreja com aquele monte de banco, com púlpito antigo, escrito em memória lá em cima, com um negócio mais cheirando a antigo ainda, mas você, líder, pegar a palavra, abrir, meu amigo, aquilo vem como um vento impetuoso no meio da igreja, e aquilo renova a estrutura, a logística da igreja. Eu falo que a gente, às vezes, está mudando as coisas erradas, está mudando externamente, mas não está mudando dentro da gente. E a grande mudança ela acontece dentro da gente. Agora, tem uma questão aí que eu queria que vocês pensassem. Existe uma diferença entre motivação e inspiração. Quando eu falo sobre a questão da revitalização,
Existem alguns axiomas aqui que para mim são bem interessantes. Deixa eu ler e depois já falo da motivação e inspiração. Você vai revitalizar o que já morreu, que um dia teve vida, né? Revitalizar é trazer vida àquilo que teve vida um dia. Precisamos identificar onde a vitalidade foi perdida. Ministérios precisam receber esse movimento. Agora, olhe bem, uma mentalidade inovadora pensa em empoderar pessoas. Preste atenção nisso. Quem tem mentalidade inovadora empodera outros. Ele não traz para si o poder. Ele fica guardando para si. Ele distribui, ele delega, ele não controla. Porque quem controla não cresce, quem controla não tem prazo de validade. Isso é mais do que objetivo dentro dos nossos ministérios hoje. Liderança, eu quero usar a frase de John Maxwell, que você deve conhecer. Liderança é a capacidade de se tornar dispensável, né? Liderança é a capacidade de se tornar dispensável. Imagina, você não estava 15 dias lá e quando você chega, você foi dispensável. Porque tudo estava indo bem, tudo estava fluindo bem, e você entra numa crise profunda porque você não fez falta. Pelo contrário. Então, é interessante que você entendeu o seguinte, olhe bem, inovar não é ter o que mais ninguém tem. É fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Isso, para mim, é inovar. Não é ter o que ninguém tem. Eu tenho um instrumento que ninguém tem no Brasil. Eu tenho um negócio que ninguém tem. Eu tenho uma revelação que até hoje ninguém teve. Não tem nada a ver com isso. Inovar é você fazer o que ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. Todo mundo tem o que você tem, só que quando chega no teu ministério tem algo diferente, com a mesma ferramenta, com as mesmas coisas. Então aqui a gente quebra um princípio seguinte, que não é preciso, você não precisa de orçamento, você precisa de uma ideia. Quando chega aquele irmãozinho falando, pastor, a gente tem que comprar algumas coisas, fala, irmão, se a gente comprar, vamos conversar sobre ideias. Porque depois que as ideias chegam, pode ser que as ideias provoquem a compra de algo, mas a princípio você não tem que comprar nada. Eu acredito que eu estou falando para você. Tem muita gente que ele compra, a igreja está do mesmo jeito, travada do mesmo jeito. Não adianta você comprar um bom instrumento se você não tem um músico desatado. Não adianta você querer criar um hall na tua igreja bonito, moderno, com a cantina, não sei o quê, com a mentalidade, né, que não virou. Então, você não precisa de orçamento, você precisa de ideia. Guarda isso aí, é o que você precisa, é de ideia. Eu não estou dizendo que eu não gosto de comprar coisas novas, eu invisto muito, eu quero ter um ministério de excelência, mas antes de vir comigo com a lista de compra, por favor, venha com uma ideia nova primeiro. Venha com alguma coisa que não precisa de comprar nada, faça com o que a gente já tem. Quando eu falei sobre motivação e inspiração, é só para entrar no terceiro ponto. Gente, você aguenta muito tempo ficar empurrando alguém? Porque eu vou te falar, a gente está aprendendo a ser líder motivador, porque a visão hoje é motivacional. Talvez você vai me olhar como um crítico agora. Não, até porque eu acho que motivacional é uma coisa boa. Eu também sou um líder motivacional. Só que eu vou te falar uma coisa, eu não aguento muito tempo, não. Então eu preferi uma outra linha, porque a motivação, querido, você tem que dar uma todo dia uma nova motivação. Você tem que ter um novo tema, uma nova campanha, uma nova série, um novo logomarca, um novo negócio, novo. E o povo, senão, daqui a pouco ele sai da tua igreja e vai para outra, porque senão você não aguenta. Agora, a diferença entre motivar e inspirar é que na motivação, querido, na motivação as pessoas copiam e na inspiração as pessoas criam. Então, existe uma diferença nessa ação da sua equipe ministerial. Não leva a sua equipe pela motivação, porque eles vão sempre estar copiando, mas sim pela inspiração que eles estão sempre criando. Eu digo isso a você porque o desafio é esse, motivar ou inspirar. Motivar, você cansa, porque você fica pensando, o que eu vou fazer agora? Tu sai do culto pensando, mês que vem, semana que vem, eu vou ter que convidar alguém para cantar, alguém para pregar, alguém para fazer, eu vou ter que inventar uma nova campanha, eu vou dar um salto mortal no púlpito para ver se... Né, a apóstola chegou para mim ontem, ela falou assim, me promete uma coisa? Aí eu falei, meu amor, tudo que você quiser. Você não vai ficar fazendo aquelas dancinhas para poder chamar o povo para o culto, não, no TikTok. Porque ela viu um pastor fazendo a dancinha, ela falou, pelo amor de Deus, meu filho, não faz isso não. Não faz isso não. Eu falei, minha filha, eu não vou fazer isso nunca na minha vida. Eu posso até fazer meus movimentos, fazer... O que eu falei é o desespero, né? Acho que o povo está chegando no desespero, tentando criar alguma coisa,
que possa a trazer as pessoas ou motivar as pessoas. Então, a inspiração, querida, é alimentada pelo mesmo estando de longe. Quando você inspira as pessoas, elas andam com você. Elas não precisam todo dia ser empurradas. Por isso, a motivação é você realmente ficar pensando sempre e desgasta, mas a inspiração não, ela tem uma ação muito maior. Eu não sei se posso continuar, vocês têm mais 10 minutinhos aí, fala para mim, Maurílio, um sim ou não. Vamos lá. Terceiro ponto, profundidade. Profundidade é para a gente tomar cuidado com a superficialidade. Essa pequena análise que eu estou fazendo aqui, gente, sobre a atualização, a revitalização e agora, para mim, profundidade, é porque eu não quero aqui me mostrar como alguém muito dogmático, tradicional, e nada disso. Ou até alguém que talvez tenha verdade que outros não têm. Pelo amor de Deus, de verdade não é isso. Gente, mas olha, o cristianismo superficial hoje é o nosso maior desafio, né? Na verdade, as pessoas elas querem Deus, mas desde que não mude a vida delas. Elas querem Deus, mas elas não querem metanoia na vida delas. Então, eu vejo hoje que o maior desafio que nós temos hoje se chama a superficialidade. A verdade é que a vida espiritual superficial, para mim, é a doença dos nossos dias. É a vida espiritual superficial. E eu não venho aqui para dar nomes, criticar métodos, até porque a gente está no mesmo barco aí, né, na liderança, criando, motivando, inspirando. Mas, gente, dá uma parada para pensar. Que igreja que a gente está criando para os próximos anos? Eu fico muito feliz com o que Deus está fazendo no Brasil, com as notícias, estatística, com quanto a igreja está tomando pujança, está tendo certa influência na política, em vários níveis. Mas eu fico pensando, gente, que tipo de cristianismo que a gente está trazendo no nosso tempo. Eu não tenho nada contra pastores neotestamentários que, poxa, Deus deu uma visão para você, você abriu uma igreja, você rompeu. Pelo amor de Deus, gente, que Deus nos dê milhares de pastores no Brasil. Mas, por favor, se preparem. Se preparem. Saiba que a Bíblia tem pelo menos quantos livros tem. Saiba pelo menos a teologia básica. Esses dias atrás eu fiz um podcast e ele provocou uma certa um movimento no Brasil. Eu recebi dezenas, para não dizer centenas de pessoas me escrevendo assim, eu nunca ouvi isso, nunca ouvi isso, nunca ouvi isso. Tudo bem que algumas coisas eram diferentes, mas eu falei, meu Deus, será que não é possível? A gente está vivendo um evangelho de tanta superficialidade que a informação está do tamanho do oceano. Só que a profundidade é uma poça, assim, ó. A informação é o oceano, mas a profundidade é uma poça. É isso aqui, é raso. Então você percebe o seguinte, que as pessoas elas estão entrando na internet fazendo curso de escatologia sem saber que Jesus morreu na cruz do Calvário. Agora, culpado é quem? Não tem culpado, gente. Eu estou fazendo só análise. Cada um dá o que tem. Eu estou aqui dando o que eu tenho. Se eu fosse especialista em escatologia, eu estava dando escatologia. Se eu sou especialista... Só que o público que está nos ouvindo agora, aqui é diferente, mas no geral, eles estão... Eu tenho pessoas que me ouvem, que eles estão convertidos há um mês, eles estão estudando comigo sobre liderança espiritual. Só que eles não estão prontos para isso, porque eles não sabem nem ser crente ainda. Então a gente está vivendo um nível de superficialidade, claro, mas se a gente na igreja consertar isso, glória a Deus. Só que nossas ovelhas estão chegando na igreja e a gente não está dando o complemento que elas precisam. Então, graças a Deus pela escola dominical, graças a Deus pelo que nós tivemos, a minha, a tua geração, a gente estudou a Bíblia, a gente decorou texto bíblico, a gente fazia gincana bíblica. Eu tinha que decorar 30 versículos bíblicos para poder ganhar dos meus colegas no domingo lá nas gincanas. Era um negócio meio estranho, mas a gente botou a Bíblia dentro da gente. Então hoje você percebe gente pregando a palavra, pregadores mesmo, que ele cita um texto, que ele vai abrir a Bíblia e não sabe nem onde está o livro. E aí, mas isso aí, você está exagerando, não estou exagerando. Então a gente está vivendo exatamente esse quilômetro de extensão do conhecimento, na verdade, mas sem profundidade de centímetro, às vezes. Então, gente, ninguém constrói uma mentalidade inovadora chamando tudo para si. Isso tem ficado muito claro, né? Se você quer chegar longe, você expande a tua unção, o teu ministério, o treinamento com as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando eu falo de superficialidade ou de profundidade, eu acho como uma base principal da gente poder colocar como uma busca no nosso ministério. Querido, existem coisas básicas que a gente precisa ter.
para dar um aconselhamento a alguém, para dar uma direção, para poder combater uma doutrina errada, porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé, seguirão a falsos ensinos, a falsas doutrinas, e assim, a gente precisa como líder ter essa profundidade. Então, olhe bem, a inovação não é adquirir coisas novas, mas sim ter ideias novas. Então, eu preciso entender que inovação começa nas decisões. Eu tenho que dar às pessoas o poder da decisão. Só que antes disso, né, falando ainda de inovação, eu ainda insisto em dizer para você que o grande segredo ministerial está na profundidade. E essa profundidade se adquire com intimidade, se adquire com a busca, se adquire com investimento, se adquire com você agora, depois do seu almoço, com um monte de coisa para fazer. Você está no Zoom comigo aqui dizendo, eu preciso disso. Não é uma questão de, eu estou aqui porque eu estou querendo saber quais as últimas que eu vou pregar no meu ministério. Não é isso, você está aqui porque nós precisamos ser profundos, cirúrgicos, incisos, claros, sabe, naquilo que nós realizamos. Aí está a nossa diferença. Então, a grande questão aqui é você perceber o seguinte, tanto a atualização quanto a revitalização, quanto a profundidade, é uma base muito importante na sua fé cristã. Agora, se a gente perceber aqui, uma das coisas muito importantes, eu termino assim, eu vou agora para o ponto, e depois a conclusão, eu chamo de criatividade. A criatividade, querido, eu volto a dizer aquela mesma frase lá de cima, você não está precisando de orçamento, você está precisando de ideia. Você não está precisando de um novo orçamento, você está precisando de criatividade. Antes de qualquer coisa que você tenha que adquirir, você decida fazer com aquilo que Deus já adquiriu para você. Eu te garanto que isso funciona quando você vai ao extremo daquilo que você já tem, quando você usa. Você tem aí na sua casa uma televisão que você não sabe tudo que ela pode fazer. Você tem um telefone que você não sabe nada do que ele pode fazer. Você tem um carro que você só sabe ligar ali o negócio que limpa o vidro, e às vezes nem o farol de milha, ou aquele que dá uma assistência lá atrás, você não sabe. Alguns, com exceção, sabem, mas a gente não sabe de muita coisa, porque a gente compra as coisas, a gente adquire certos conhecimentos, usa 10% dele, que é a partir do próximo. A gente parece aquela criança que acabou de ganhar um presente, ligou e usou 10 minutos, já joga no canto e fala, pai, cadê o outro presente? A gente não entende que aquele presente tem muito a explorar. E o Pai já deu para a gente coisas demais, ele já nos entregou coisas demais. Se a gente conseguir utilizar com maestria aquilo que ele entregou para nós, você vai pasmar, você vai se assustar onde o teu ministério vai alcançar, onde a tua vida vai chegar, onde a tua prosperidade ela vai atingir. Então, olha bem, uma das coisas que eu levo muito a sério, eu gostaria de dar uma dica para vocês, é que se você tem uma liderança pela qual você está com eles de vez em quando, se você gasta 5 horas para preparar uma mensagem, 8 horas, gaste o mesmo tempo para preparar a reunião com eles. Porque uma reunião com os teus líderes, ela chega a ser quase mais importante do que o culto de domingo à noite. Muitas reuniões, elas não estão fluindo mais, porque a gente chega para criticar o que não aconteceu na igreja, os erros que a igreja está cometendo, para poder apontar algumas questões nessa mesma área, e às vezes uma reunião exaustiva, fria, uma reunião de cobrança, uma reunião sem inovação, sem criatividade. Quando você reunir a sua liderança, querido, surpreenda eles, traz uma palavra, mas também não precisa pregar meia hora, não, mas você pelo menos crie um ambiente, mude o lugar, mude o ambiente, a atmosfera, faz um churrasco no dia que eles estão esperando que você vai arrebentar com eles, você vai e leva um pudim para os caras, ou seja, transforma a mentalidade desse pessoal que está com você, porque algumas reuniões se tornam um pesadelo, gente. Tem gente que não vai na reunião porque a última foi um pesadelo. Ficou 3 horas, no final não resolveu nada. Fez igual os tradicionais faziam, levantou uma comissão para cada área. Você sabe, os antigos que estão aqui sabem isso que eu vou te falar. Quando você não quer resolver um problema, levanta uma comissão. Coisa mais fácil do mundo. Se você tem uma coisa que você quer continuar do mesmo jeito, você fala, vamos levantar aqui uma comissão de 4 irmãos e vão dar para eles essa missão. Vai esperar 2 anos, reúne, até hoje não resolveram. Então, aquela reunião que não tem propósito, a coisa não flui, ela não anda. Agora, delega, chega com tudo pronto, chega ali pronto para romper. As nossas reuniões, elas são fontes de criatividade, de ideias, elas têm que vir do céu, elas têm que sair dali, o líder tem que sair dali
sabe, querendo fazer parte daquela igreja, envolvidos com a própria próxima campanha, próxima série, próximo projeto, próximo domingo. Então, entenda uma coisa, é na liderança principal que surgem os maiores problemas da igreja. Pasme com isso, querido. Então, é lá que você perde a vitalidade. Se você tem problemas na igreja, trabalhe os seus líderes, porque o problema da igreja tem a ver com eles. Você pode não acreditar, mas você vai se assustar. Porque a vitalização, a revitalização, a atualização, a profundidade tem a ver com a sua liderança. Eles é que vão determinar a saúde da igreja. Então, às vezes, nós estamos gastando muito tempo na performance do culto, mas a gente não está lembrando que a gente tem pessoas que formam opinião dentro da igreja, às vezes, com mais proeminência do que a gente, porque eles estão ali na conversa do dia a dia. Então, aí você percebe o seguinte, não espere ter uma ideia perfeita para começar. O que quer dizer isso? Criatividade. Criatividade não vem toda pronta, querido. Para quem trabalha com criação, sabe que você começa a fazer uma música e se você não começar a adorar, cantar ou fazer aquela métrica ali várias vezes, o final não vem. A mesma coisa é um sermão que você está escrevendo. Tem coisas que não estão prontas. Você começou a escrever na quarta-feira, na terça-feira. Quando chega domingo, o louvor está rolando, você está lá, meu Deus do céu, pega lá e começa a rascunhar a coisa. Porque você já escreveu muito, mas lá na adoração, está faltando 5 minutos para você entrar para pregar e você tem uma ideia naquela palavra que mudou todo o contexto daquela palavra. Por quê? Porque criatividade é isso, não esperar vir toda a ideia. É você ter só o fio da meada e entrar. É você ter uma abertura e já começar. As startups pensam assim. Eles reúnem a equipe, lançam a primeira ideia. Não está tudo pronto ainda, mas aqui você está dando poder criativo. Rick Warren, ele diz o seguinte, que o segredo de uma grande pescaria é utilizar múltiplos anzóis, para que você pegue vários tipos de peixes. Para você que pesca aí, sabe que se você quer ter uma boa pescaria, use múltiplos anzóis, porque você vai perceber que ali você vai ter acesso a tipos diferentes de peixe. Agora, uma coisa tem que entender, que nem tudo aquilo que é bom para uma igreja necessariamente é bom para a sua. Você tem que entender isso. Porque aquele negócio de copiar e colar, querido, não funciona. A criatividade, ela entra forte aqui. Você pode ter uma boa ideia em cima de uma outra ideia. Claro que pode. Tem perigo nisso. Agora, entender que copiar e colar, algumas coisas funcionam e outras não. Alguém já chegou para mim e falou assim, após aquele projeto teu não deu certo. Eu falei, aonde? Lá na minha igreja. Eu falei, é bem que você disse, porque na minha deu. A questão é que talvez não era para a sua. Algumas coisas que, às vezes, um amigo meu falava assim, mas como você consegue reunir pastores numa terça-feira, dia de trabalho? Alguns aqui que vão ao Café de Pastores sabem, é uma terça-feira de manhã, a última foi feriado, tem dia que nem feriado é, e como consegue? Eu falei, não pergunte, eu só sei que eles vão, né? Eu só sei que está dando certo, os caras estão lá, matam emprego, fazem o que acontece e realizam. Então, por que eu falo de criatividade? Vamos lá. Quem é músico sabe que a gente tem 7 notas musicais. E se você quiser criar uma música no Japão, na Turquia, Israel, poxa, você vai usar ritmos diferentes, melodias, nuances da voz diferentes. Você vai ouvir uma música lá no Oriente Médio, você vai ouvir uma música lá na China, até a nasalada, você vai ver que é diferente. Só que você já parou para pensar, ou a bossa nova no Brasil, que ninguém saiu das 7 notas. Ninguém sai. Porque só tem 7 notas, não tem jeito. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque a gente tem hora que esquece um pouquinho, querido, que a tua oração não é assim, Deus, me dá mais recursos. Mas me dá o quê? Deus, me dá mais estrutura. Não. Imagina, eu estou fazendo uma música aqui, seu, está faltando uma nota, uma oitava. Oitava, porque a música sabe que é a mesma da primeira. A sétima, aí vem a nona, que é a segunda. E aí por diante. Então, na verdade, ela se repete. Então, Deus, me dá mais uma nota. Ele vai dizer, meu filho, eu não tenho como te dar mais nota. Você tem que criar em cima das 7 que eu já te dei. Então, gente, você precisa de orar, é dizer assim, Deus, me dá mais criatividade, porque Deus já te deu as notas. Ele, me dá mais estrutura. Para quê? Me dá mais isso. Para quê? Me dá mais recursos. Para quê? Eu não sou contra os recursos, não, irmão. Tomara que Deus te prospere muito. Só que a prosperidade não vai determinar as ações do teu ministério. Mas a criatividade, sim. Essa vai fazer o teu ministério distinto. Essa vai tornar a tua igreja uma igreja que está à frente do tempo. Agora, eu às vezes percebo tudo isso, que a motivação, ela fica pensando
O que eu vou fazer de novo? O que eu vou comprar de novo? E isso traz um desgaste. Na inspiração, o motivo vem de dentro. Eu encontro dentro de mim. A motivação empurra, a inspiração flui. Aí você percebe que a motivação copia. Eu já falei, a inspiração cria. A motivação copia, a inspiração cria. Então, a inspiração, ela não copia, ela tem outra perspectiva. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês, as pessoas quando entram na tua igreja, na minha igreja, naturalmente, muitos deles não vão se lembrar do que você pregou, mas elas vão se lembrar da sensação que você provocou nelas. Elas talvez não se lembrem do texto, mas elas lembram da sensação, elas querem voltar. Porque elas falam assim, eu não lembro direito a música, eu não lembro, mas o que eu vivi lá dentro, eu não sei o que é. Eu nunca vivi em lugar algum. Então aí está onde você leva as pessoas a viverem algo que está além do intelecto, além só de uma boa apresentação. Então aqui eu chego ao final, antes de fazer a conclusão, dizendo para você o seguinte: um líder motivacional, ele precisa estar em contato constante para motivar. Porque ele tem que estar ali, empurrando. Mas o líder que inspira, ele nem precisa estar perto. Ele pode estar longe de você, mas ele é capaz de trazer inspirações que alguém do lado não pode fazer em você. Então, seja um líder inspirador, porque a motivação só funciona com contato direto. Mas a inspiração pode ser quilômetros de distância que você vai atingir aquela pessoa. Eu quero, enfim, dê uma olhada aqui na hora aqui, ok, acho que agora eu posso concluir. Eu concluo essa minha mensagem com uma perspectiva que Deus me deu agora nesse mês de setembro, baseada em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui você descobre o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele fala que é para que habite, né, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, para que habite em mim o poder de Cristo. A mesma perspectiva é usada para Shekinah quando ela tomava o templo. Ela habitava dentro do templo, ela habita ali dentro do templo, ela mora dentro do templo. E Paulo está dizendo que é a mesma coisa que acontece comigo quando a fraqueza, as minhas limitações, elas me fazem uma casa de poder. Então, o que você tem que entender, querido líder, que um pastor, uma pastora, um líder, um servo de Deus, ele tem como lidar com a fraqueza com duas perspectivas. Uma, ou ele se torna uma casa de misericórdia, que é o Betesda, que é aquela perspectiva de Betesda, o tanque de Betesda. A palavra Betesda é linda, tá, gente? Pode ter igreja Betesda, maravilha. Mas o tanque de Betesda, a casa da misericórdia, era um lugar de pessoas carentes, necessitadas, esperando uma esmola, esperando uma ajuda. Jesus chega para aquele paralítico e ele mesmo ouvindo a mentalidade dele, que é aquela história toda, quem me leva e tal, aquela coisa toda que você conhece a história. Jesus olhou para ele e disse, levanta o teu, levanta, toma o teu leito e anda. Irmãos, é loucura isso, né? Porque o cara, 38 anos sem andar, ele está atrofiado. Ficar em pé já é um milagre. Agora, carregar uma cama junto, pelo amor de Deus. Mas Jesus queria que ele mudasse de casa. Casa de misericórdia é um ambiente que você espera todo dia que alguém te ajude. Então você tem a tua fraqueza pode fazer morar numa casa de misericórdia. Você vira um coitado. Coitado daquele pastor, ele, poxa, virou que ele já passou. Coitado daquele irmão, ele, coitado daquele marido, ele, coitado do meu marido, coitado da minha mulher, coitado. Irmão, não tem coitado aqui em lugar nenhum, não tem coitado aqui nesse Zoom, não tem coitado em lugar nenhum. Esquece esse negócio de coitado. Depois que Jesus mandou um paralítico, há 38 anos o cara não andava, mandou ele ficar de pé e desconsiderou a reclamação dele e não deixou ninguém carregar o leito dele, acabou coitado para todo mundo. Não tem coitado em lugar nenhum. Jesus mandou, você ficaria escandalizado com ele fazendo isso. Você vai falar, Jesus, eu carrego a cama desse cara. Não, ele vai carregar. Ele vai carregar. Quer dizer, esse camarada estava despedindo os colegas dele nos pavilhões do tanque, os caras até pensaram assim, mas você vai embora e volta que dia? Ele falou, você não está vendo a cama na minha mão? Eu estou indo embora e não volto nunca mais. Aí vem o apóstolo Paulo e fala que a fraqueza
A fraqueza para ele faz habitar o poder de Deus. Então ele fala que ele se torna casa de poder. Então a pergunta é, casa de misericórdia ou casa de poder? Porque você pode ser uma casa de poder, querido. Toda a tua fraqueza, tua luta, tua dificuldade, tudo que você já viveu, transforma você em uma casa de poder. Então você não é coitado de nada, você é mais forte do que nunca, porque tudo que você passou provocou uma fortaleza poderosa em você. Agora, uma coisa é importante a gente entender: o apóstolo Paulo tinha um problema. O que ele viu, eu já falei aqui, ele teve uma divisão do reino tão fantástica que quando alguém vinha para matar ele, a tentação dele querer morrer, para poder ir para o lugar que ele viu, o que ele viu foi tão maravilhoso que ele falava para mim, importa. As lutas, para mim, só me fazem crescer. Então, na verdade, não é que o cara era masoquista, não é que ele gostava de sofrer, é que a revelação que ele carregava, quando alguém batia nele, e aquilo ali, é como se ele falasse aqui, isso aqui vai me aproximar do que eu vi, então pode bater. Então, não é que ele gosta de sofrer, mas ele queria voltar a viver a revelação que Deus um dia levou ele a viver. Agora, a grande base dessa história, eu já vou até fechar aqui o meu iPad, para deixar você mais tranquilo, quanto a isso, né? Porque todos nós temos muito para fazer, é que a grande base é quando o apóstolo Paulo fala assim: a tua graça me basta. Então, o que ele faz? Eu estava numa igreja esses dias ensinando sobre isso, né? O que ele faz? Ele vai nivelar a graça em um único patamar, um único nível. Ele coloca a graça e diz assim: a tua graça me basta. Qual era o problema do apóstolo Paulo? Se é que eu posso chamar de problema. Era a revelação que ele carregava, que ele diz que aquilo estava causando soberba nele. E se não fosse o espinho na carne, se não fosse uma fraqueza que ele carregava, ele não ia aguentar de tanta soberba que ele ia ficar. Agora, puxa vida, eu também ficaria se eu tivesse visto o que ele viu. Se eu escrevesse uma das cartas do apóstolo Paulo, a gente ficaria mais soberbo que ele. Então, o que acontece? Ele estava muito alto aqui, ó. Ele estava muito em evidência. Você lembra de Estevão, quando foi apedrejado? Não encontraram o rosto dele desfigurado, nem chorando, nem dor, porque a Bíblia diz que ele está tendo uma visão do céu. Então é como se a visão que ele tem ofuscasse a dor da pedrada. Pedrada todo mundo leva, gente. Você, eu também levo. Mas quando você começa a sentir a dor da pedrada, alguma coisa está errada. É porque você tirou a visão, você tirou teus olhos do caminho certo, da visão certa. Porque Estevão levou pedrada, muita pedrada, mas ele estava vendo os céus. Então, o que acontece? Quando eu estou muito em evidência, minha alma está muito gritando aqui: Senhor, o Senhor tem que me explicar. Sabe aquela coisa no fundo, gente, que a gente tem? Um dia Deus vai me explicar isso. Ele não vai explicar, porque Deus não se explica, ele se revela. Um dia Deus vai mandar um profeta aqui, vai me revelar, vai me explicar. Deus não vai explicar nada para você, nem para mim. Deus não explica para ninguém, ele se revela. Então, o que acontece é que a gente tem lá no fundo do coração, a gente tem aquela tendência dizendo, eu tenho muitos questionamentos. Tem gente que chega a falar: quando eu for no céu, eu vou perguntar tudo. Lá tu pergunta. Agora aqui, querido, aceita e vive. Porque não tem esse negócio de Deus explicar nada para ninguém, não. Não sei que teologia é essa que você estudou, que livro é esse que você foi estudar, que coisa é essa que Deus tem que descer, mandar anjo, mandar profeta, para explicar por que ele fez isso com você ou comigo. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que a alma dele está gritando, ele está muito alto, a graça dele não sai do lugar. Eu não preciso pedir para a graça aumentar. Deus, eu estou com um problema tão sério, aumenta o nível da tua graça essa semana, porque eu vou enfrentar desafios enormes. Deus vai dizer: meu filho, eu não preciso aumentar nada, eu já dei tudo que você precisa. Só que quando Paulo começa a parar de questionar, quando eu e você começa a parar de questionamentos, de meninice, daquelas coisas, Deus tem que voltar para me explicar, o que está acontecendo comigo, e o que está acontecendo? Você desce. Aí você desce, a graça ela não sai do lugar, ela só dá uma mexida no tempo aqui, ó. Ela começa a cobrir você. Aí sabe o que você começa a falar no culto? Deus está tão gracioso comigo, Deus me ama tanto. Essa sensação que você tem que Deus ama mais você do que outros, querido, continue com ela, só que é mentirosa, porque Deus ama todo mundo. Desculpa, estou falando para pastores, né? Então tá lindo aqui hoje. É o seguinte: Deus ama todo mundo, Deus deu para todo mundo a graça, tá aqui. A diferença é que você ocupou o teu lugar. Tem muita gente que está aqui em cima levando pedrada, tá chorando, questionando, gritando: o que é isso, sei o que estou passando, que as pessoas não vêm no culto, o que me traíram, dividiram a minha igreja, o que fizeram, não sei o quê. Até que parece que Deus tem que explicar sobre isso.
É problema da tua alma, é problema nosso, é meu, é nossas batalhas, é a nossa caminhada. Pessoas nos traíram, mas nós também podemos ter cometido erros no caminho. Então, a minha ideia aqui não é te terminar a mensagem te exortando, não, senão fica ruim, né? Trabalhei bem o tempo todo e termino mal. Mas quando você vem para cá, presta atenção, você saiu da visão dos apedrejadores. As pedradas não pegam mais em você, mas na graça. Só que você está dizendo o seguinte, Deus aumentou a graça dele. Não, ela está no mesmo lugar. Você é que se colocou na sua posição. Que teoria é essa, apóstolo? Eu vou te dizer qual que é, chamado menos é mais. É aquela teoria que você usou para botar sua roupa hoje. Você não colocou um monte de cores. Aquela teoria que o arquiteto usa para dar uma moral para você não fazer uma casa, ou então na igreja, você não colocar 30 itens em cima do altar dizendo que é tudo ato profético. É aquela teoria, menos é mais. Você fala, porque se eu colocar um monte de coisa no palco, ninguém presta atenção na minha palavra. Menos é mais, querido, na música. Você tem um músico lá, seu guitarrista tocando, vá mandando, e a gente não está ouvindo a voz, não está ouvindo o teclado, não está ouvindo nada. O teu cara da mesa, o que ele vai fazer? Ele não vai pegar a voz, ele não vai pegar o teclado, ele não vai pegar o canal do baixo e aumentar. Ele sabe que menos é mais. Ele vai abaixar a guitarra. Só que quem está ouvindo vai dizer assim, ele aumentou a voz, ele aumentou o teclado, ele aumentou a bateria. Não, ele não aumentou ninguém. Ele só abaixou quem estava excedendo. Assim é o menos é mais da sua e da minha vida. Você está aqui em cima gritando, a alma está gritando, tem muito barulho aqui, gente, muito barulho. Sua guitarra está alta, a sua voz está alta demais, você está querendo muita resposta, está querendo muita explicação. Aí quando tu baixa a bola, quando você abaixa, silencia a alma. Vai para o Sinai, vai lá para a nuvem. Sabe o que acontece? Que quando a gente está com o povo grita, a gente grita junto. O povo pergunta, a gente quer responder tudo. Gente, que resposta que você tem? Eu fui fazer um velório há anos atrás de um bebê recém-nascido. O que eu tenho para falar? Nada, nada. Deus não me deu nenhuma palavra, eu queria uma resposta para aquilo. Eu queria dar uma palavra para os pais que pudesse explicar. Como que eu vou explicar isso? Não tem explicação. Se contenta em pregar um salmo e abraçar as pessoas e ir embora para casa. Só que a gente quer explicar o que Deus não explicou. E a gente fica aqui no grito, aqui em cima com o povo. Vai para a nuvem e entra nela, vai ter intimidade com Deus. Menos é mais. Abaixa a guitarra, que é melhor do que aumentar todo mundo. Porque se você abaixar você, a graça de Deus não precisa aumentar na sua vida. É você que desceu para o lugar certo. E se você compreende isso, eu estou pregando, inclusive, para mim também, eu entendo que muitas das guerras que a gente vive na alma, muitas das crises que a gente tem que administrar no ministério, muitos dos porquês que a gente fica perguntando e querendo, e não só perguntando, gente, querendo responder para as pessoas os nossos pseudos insucessos. Está com a igreja lá com X pessoas e tem gente dizendo, pastor, a igreja está pequena. Quem disse que está pequena se uma alma vale mais que o mundo todo? A gente começa a entrar nessa noia da modelagem que está acontecendo hoje no mundo. É uma modelagem louca. Tu abre o Instagram assim, você vê um negócio e fala, Deus, eu quero isso para minha vida. Quero para a tua vida para quê? Se Deus já te deu o teu caminho, a tua proposta, a tua realidade, seja excelente no que você pode, mas deixa Deus agir no teu ministério. Menos é mais. Abaixa que Deus vai continuar alto na sua vida. A sensação de quem está vendo é que Deus aumentou a graça dele na tua vida. Deixa eles pensar assim, mano, Deus não aumentou. Na verdade, você que entrou no lugar certo, aí sabe o que vai acontecer? O som do teclado aparece, o som da voz aparece, e todo mundo aparece. Aí você abaixou aqui, aí alguém disse, aumentaram. Não, ninguém aumentou nada, a gente só abaixou um pouco. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa tornar essa palavra prática sobre a nossa vida. Eu estou aqui com alegria de poder compartilhar com vocês. Sempre que o bispo me chama, eu vejo a seriedade de vocês aí no projeto, com pastores. Estou aqui na montanha de Volta Redonda, um pouquinho mais alta em Penedo, aqui à disposição para aquilo que for dentro da minha capacidade para poder compartilhar com vocês sobre aquilo que Deus tem dado à minha vida aqui. Alegria, é um prazer recebê-los também no café, que faço aqui todos os meses, e sempre é um tempo precioso que eu tenho aí com vocês. Eu, antes de terminar, Maurílio, eu queria só fazer uma oração, não sei se faço agora, ou se depois, você, de alguma consideração que você queira fazer aí. Eu já vou fazer de uma vez, então, vamos orar, né, por essa palavra, para a gente poder ter discernimento dela, além do intelecto.
que a gente possa realmente vestir essa camisa, esse batismo dessa palavra, da atualização, da revitalização, da profundidade, da criatividade, mas que, acima de tudo, a gente possa lembrar de onde saímos. E como o apóstolo Paulo disse para nós, a tua fraqueza pode fazer você uma casa de poder. Mas se você quer ser uma casa de misericórdia, que as pessoas sintam pena de você, que as pessoas queiram ajudar você, queiram entregar uma oferta que está passando necessidade, é uma escolha que você faz. Mas eu não te aconselho, não. Não passe, não transmita às pessoas seus sofrimentos, a não ser que você tenha alguém como a Sunamita. A Sunamita, para todo mundo, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Quando chegou no homem de Deus, ela disse, está tudo ruim. Então, pare de transmitir isso para as pessoas que não vão te ajudar, porque o púlpito não é lugar para nossas amarguras, o púlpito é lugar para força, para autoridade. Não é hipocrisia, não. É para arrebentar ali, fazer a obra de Deus acontecer. As pessoas não vão ofertar por causa da sua crise. Elas não vão ofertar por causa da necessidade. Pelo contrário, necessidade atrai miséria. Agora, se você é uma casa de poder, está firme em Deus, as pessoas podem orar por mim, mas pena de mim, não. As pessoas podem orar por você. Olha, o apóstolo está passando uma luta, o bispo está passando uma luta. Estou mesmo, ora pela minha vida. Ah, mas estou com pena. Não, pena não. Pena não quero não. Não estou na casa da misericórdia, eu estou na casa do poder. Isso aqui vai me crescer mais, eu vou romper mais e Deus vai me abençoar. Pai, em nome de Jesus, batiza, ó Deus, os teus filhos debaixo dessa palavra. Batiza os teus filhos, ó Deus, como casa de poder. Dá-nos, ó Deus, essa base construída em nossos ministérios, para que nós não sejamos ministérios que estão mortos espiritualmente, mas sejam revitalizados, ó Deus. Sejam revitalizados na visão, ó Deus, na criatividade, na atualização, na profundidade. Meu Deus, traz, ó Deus, aos teus filhos, ó Deus, um ministério que rompe, meu Deus. Cada um daqueles que estão nessa reunião aqui agora, sejam renovados de dentro para fora, porque nós não aguentamos motivar pessoas, a gente não tem força para isso, mas nos ajude a inspirar as pessoas, porque assim elas vão romper em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, gente. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês.